Olá, mãe. Olá, mulher. Tudo bem com você? Eu sou a Juliana Pellini. Eu sou Priscila Bolívio. E nós estamos no Elas Podem Cast. E hoje a gente tá aí com o tema do episódio 15, Diário de uma Maternidade. Um tema super importante, um tema, né, Pri, muito aguardado. Hoje nós vamos falar aí lidando com o diagnóstico do autismo e a importância dessa rede de apoio. Então, assim, desde já convidamos vocês para mandar para muitas mães, porque é um episódio aí super importante, né, Pri? Com certeza, gente. Já aproveita, segue a gente no canal do YouTube, curte, compartilha com muita gente. Dessa vez eu vou pedir para vocês compartilharem não só com as mães, mas nas suas redes sociais, com seus familiares, enfim, com o mundo todo, porque esse tema ele é muito relevante, gente, para a sociedade, é de extrema importância. É isso mesmo. Não é um tema que diz só sobre as mães atípicas, mas diz sobre todos nós como sociedade, como que a gente vai construir esse futuro junto. Né, Pri? Com certeza. E a gente precisa ter um futuro brilhante. Então, vamos fazer parte disso. Então, você também pode fazer parte disso. Compartilha com alguém que, com certeza, vai ser importante. É isso aí, Pri. Vamos falar dos nossos patrocinadores? Com certeza, que eu amo esse momento. Gente, vamos começar falando, então, da Crave Rosa, tá? Que vende essas roupas lindas e maravilhosas, deixam a gente cada vez mais elegante. Cada episódio a gente tá mais chique. É isso aí. Né? Então, Crave Rosa tem loja em Suzano, em São Miguel. Vendem online também, se você não tem tempo para ir lá online, gente. Hoje em dia, a praticidade está em todo lugar, tá bom? Vamos deixar o Instagram dela aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês entrarem em contato. Também temos a Inspirações JE, que, ó, deixa a gente... compõe o nosso look, né? Sim. Com esses brincos e acessórios maravilhosos. Não existe look sem acessório, né? Sim, gente, ele acessório que ajuda é tudo. A gente. Acessório é tudo. Então, você tá precisando de um brinco. Ah, detalhe, gente, os brincos, eles são feitos em resina pela própria Rizelma. Gente, é um carinho, é um amor. Então, assim... Ai, gente, uma coisa importante, peraí, antes que eu esqueça. Calma, muita coisa pra falar, não posso coisa esquecer boa, nada, coisa boa. Nada. Então, assim, gente, é muito carinho envolvido. Inclusive, para vocês, nossas ouvintes, a gente vai ter... O quê, Ju? Falei que eu já até esqueci, Ju, fala. A gente, além dos 15% de desconto que 15, vocês muita terão, coisa. colocando que vocês foram aqui do Elas Podem Cast, nas compras acima de R$80, vocês vão ganhar esse copo personalizado. Lindo, gente. Certo? E aí a gente vai fazer um momento agora, print da tela. Para que vocês coloquem aí no QR Code e já acessem a página delas. Certo, Pri? Certo. 3 segundos. Momento. Já deu os 3 segundos? Ela já fez 3 segundos. Eu contei na minha cabeça, mentalmente. Então tá bom, gente. Espero que vocês tenham printado aí, tá? E peraí, tem o último patrocinador, né? Que é o Estúdio Elo Pilates. Então, se você tá procurando mais saúde, mais qualidade de vida, quer manter a sua coluna em dia, o Estúdio Elo Pilates é o elo perfeito entre você e sua saúde. Já agora fez o merchan dela. Agora acabou, gente, os patrocinadores. E agora vamos aí ao que... a cereja do nosso bolo, que são as nossas convidadas. Isso mesmo. Peraí que eu vou começar falando dessa mulher maravilhosa. Vou começar falando da Luciana Gonçalves. Ela tem 50 anos, ela é mãe do Pedro, de 20 anos, do Gustavo, de 18 e o Rafael, de 8. Sendo que o Rafael, ele é autista nível 3 de suporte. Ela é profissional de educação física, profissional de pilates também, especialista em LPF e Move Flow, e tem a formação em ABA, na Educação Física Especial. E atualmente pós-graduanda em Análise do Comportamento ABA, pela Universidade Federal de São Carlos. E ela também é idealizadora da MAC, Mães Autistas Conectadas. Mães atípicas. Atípicas Conectadas. Imagina, tá certo. Rede de apoio para as mães do Complexo Aruan. Certo? Certíssimo, obrigada. E eu vou falar da Flávia Souza. A luta pela inclusão sempre fez parte da sua vida.
Ela é casada com Saulo Souza, é mãe do Eduardo e formada em fisioterapia e pós-graduanda em transtorno do espectro autista, conhecido como TEA, TDAH e inclusão, saúde, família e sociedade. Em sua trajetória profissional, atuou na área da saúde na ACD, no Hospital Pérola Byton e na Maternidade Amparo Maternal. Atualmente, ela é coordenadora da Sala Azul, que a gente vai descobrir o que é esse movimento aí. Um espaço criado em parceria com o marido Saulo Souza para acolhimento dessas crianças e jovens com TEA e suas famílias. Ela está localizada em Poá. A sala é o primeiro espaço sensorial instalado dentro de um escritório político do Brasil. Olha que legal. Flávia Souza também tem experiência e formação na área política, sendo pós-graduada em Direito Público e Gestão de Pessoas e Liderança, e também já atuou em alguns cargos governamentais. Então, nós estamos falando e sejam muito bem-vindas, Flávia Souza e Luciana Gonçalves. Obrigada. Gente, muito obrigada por vocês terem aceito esse convite. Estamos muito felizes. É um assunto assim de extrema importância, né? E acredito que vai ser muito produtivo. Sim. E aí a gente vai começar aí com as perguntas. Vou começar direcionando primeiro para a Lu e a gente vai batendo um papo. Pode dar uma relaxada aí, que, gente, é um papo aqui na mesa para inspirar, para auxiliar. Então, nem precisa ficar muito engessado. Ô Lu, fala pra gente quais foram os primeiros sinais clínicos que você observou, né? Fala um pouquinho sobre o seu filho, na descoberta do diagnóstico do autismo e como você trabalhou esse início aí na sua mente, principalmente no seu coração. Ju, é bastante coisa, né? Sim. Dá 2 horas só de conversa. Mas vamos lá. O Rafael, ele teve todo o desenvolvimento dentro dos marcos de desenvolvimento até quase 1 ano e 8 meses. Então, ele rolou, ele sentou, ele andou, ele falou, inclusive, dentro do tempo esperado, né? Dentro dos marcos do desenvolvimento. E ele teve o autismo regressivo, que foi naquele momento em que a criança para de falar. E você fala, tudo bem. Não, ele vai voltar a falar, né? Quando a gente tem um autismo regressivo, a gente tem uma questão que é a dificuldade de você aceitar o processo. Porque você vê o desenvolvimento totalmente típico do seu filho e, de repente, para, né? Ele tinha 2 anos... 2 anos, mais ou menos, quando a gente começou, a escola nos chamou, né, para fazer, e nos direcionou para fazer uma avaliação, né, com uma psicóloga, com entendimento, teoricamente, no autismo, porque a escola nenhuma pode diagnosticar, né, professor, coordenador, diretor, mantenedor. O diagnóstico, ele é sempre médico, né? Diagnóstico médico, né? Psicólogo também não pode, então psiquiatra, neuro, pediatria, né? Dentro desse nicho é que faz o diagnóstico de autismo. E aí a gente começou a nossa busca, porém a gente ficou para um processo de negação, né? Eu tive um filho dentro dos marcos, eu já tenho mais 2 outros filhos, então tava tudo certo. Não, porque quem tem o autismo, né? Os pais que vivem o autismo regressivo sempre acham que o filho vai retomar, ele vai ter de volta as habilidades, né? E ele também tinha habilidade social e ele perdeu essa habilidade. E aí a gente percorreu 1 ano, né? Com uma profissional da minha cidade, né, de Mogi das Cruzes, e até que a gente resolveu, uma amiga minha que já tinha o diagnóstico da filha, me indicou o psiquiatra dela de São Paulo, e aí na primeira consulta ele já deu o diagnóstico, né, e na época ele tinha 3 anos, nessa fase ainda não dá para dizer com propriedade, né, se é nível 2, nível 3, mas ele já tinha um atraso na época da fala, então já se enquadraria no nível 2 ali, né? E hoje ele tem já o diagnóstico, já tem um laudo, né, de suporte nível 3, né? Então ele tinha
de 2 a 3 anos, quando foi esse processo da descoberta. Isso. E aí, quando você, assim, você recebeu o laudo, qual é o impacto do laudo? Muito grande, né, Ju? Porque quando, na verdade, a gente recebe o diagnóstico e o laudo ele vem um pouco depois, né? O laudo que é onde a gente entra com todos, para entrar com todos os recursos jurídicos, né? Se necessário. Então, o diagnóstico é uma faixa enorme que você sai e você não sabe o que você faz com aquela faixa. Se você enrola, guarda no bolso, se você joga fora, enfim. É um mundo completamente diferente do que a gente vive, né? E é interessante que eu tinha já os 2 filhos. Falei, imagina, o Rafael vai de letra, vai ser super tranquilo. E ele veio para mim ensinar muita coisa, né? Principalmente a paciência, a falta de... A gente vê que a gente não controla absolutamente nada, né? Sim. Que o outro a gente não tem essa condição de controlar. Então, assim, foi um processo doloroso, Ju. Eu passei por todos os processos que você pode imaginar, da negação, né? Depois do luto do filho perfeito, né? E aceitar aquilo, né? De essa condição que o meu filho tem, que apresenta, e que realmente não é uma condição que pode ser romantizada. Sim. Né? É uma condição que precisa ser levada a sério e também com leveza. Sim. E é importante a sua fala, porque a gente tem que usar termos técnicos, né? Principalmente aqui na mesa com profissionais ligados à área de saúde, mas a gente tem que falar também a parte humana, né? São mais do que diagnóstico, do que parte técnica, é o sentimento, né? Muitas das vezes a mãe, ela tá tão ali, intertida em tudo que tá acontecendo com o filho, que ela se esquece, ela se põe em último lugar, então é muita coisa para trabalhar ao mesmo tempo, né? Sim, Ju, esse é um cuidado que a gente tem que tomar, porque o caminho da depressão nas mães atípicas, não digo só para mães de TEA, mas também de qualquer outro atraso de desenvolvimento, é grande. E é silencioso e rápido. Então, você tem que tomar bastante cuidado para não acontecer isso. Aí a rede de apoio é importante. Sim. Muito importante. Ô, Flávia, e você? Há quanto tempo você abraçou essa causa? Por quê? Como que começou? E fala pra gente, né? Como você vê o primeiro impacto com essas famílias que você convive sobre o diagnóstico? Olha, Ju e Pri, eu queria agradecer muito a participação, né? Começar parabenizando vocês pelo podcast. Obrigada. Que está um sucesso. Obrigada. Tenho acompanhado vocês em temas tão relevantes do universo feminino, né? Sim. Então, parabéns e continuem, que está um sucesso. Obrigada. E também por vocês estarem dando esse espaço, né? De discussão de um tema tão importante, né, Luciana? Como a Luciana falou, uma mãe atípica. O autismo ainda é um tema muito obscuro. A Luciana, que tem um filho de nível suporte 3, ela começou a fala dela, que me chamou muito a atenção, quando ela falou do laudo. Ela falou... quando a gente pega o laudo para entrar com ação judicial. Para né? os direitos jurídicos. Para os né? direitos jurídicos. Então, a mãe atípica, ela já começa com muitos nãos. Então, quando você pega o laudo, você já fala, esse laudo vai me servir para entrar com uma ação jurídica, né? Então, para a gente ter direitos, para eu ir atrás de direitos. Por quê? A mãe atípica, a mãe de uma criança autista, ela recebe muitos nãos. É não na escola, é não na saúde, é não na sociedade, é a dificuldade da inclusão. Então, a gente tem um trabalho muito importante lá em Poá, que a gente tem essa rede de apoio das Mães Azuis, e é um trabalho que a gente acolhe, né? Porque quando a mãe descobre o autismo, como a Lu falou, ela fica perdida. Ela não sabe o que ela faz, ela não sabe quem ela procurar.
o chão abre e ela fala, o que eu vou fazer agora? Para onde eu vou? Ah, porque vai ter que fazer terapia. Mas aonde vai fazer terapia? Sim. É quem que me indica? Geralmente é a escola, né, que chama. Olha, eu acho que seu filho tem um probleminha. Eu acho que você tem que procurar ajuda. Então, a mãe fica perdida. Então, essa rede de apoio que a gente tem lá em Poá, eu sou uma das coordenadoras, juntamente com a Claudete, que ela é mãe atípica, ela é mãe do Gustavo. Tem acolhido muitas mães. Desesperadas, né? Desesperadas. As mães vêm desesperadas, não sabem o que fazer, com tantas negativas, eu tô atrás do laudo. Tem mães que ficam... eu preciso de um laudo, falaram que ele é autista, e para onde eu vou? Eu não tenho laudo, eu preciso de direitos. Então, é muito importante essa rede de apoio, que a Lu também está coordenando no condomínio que ela mora, e a gente está lá. E nós inauguramos a Sala Azul, que é uma sala sensorial, no escritório político do meu esposo, o Saulo Souza, que abraçou a causa também, né? Eu sou fisioterapeuta, então eu trabalhei na CD. Há muito não se ouvia falar de autismo, há 20 anos atrás, quando eu me formei. Então, o autismo é muito novo, né? Então, nós estamos lá para acolher, para incluir, para dar amor para essas mães, para direcionar juridicamente, né, Lu? Como você falou. Então, estamos nesse trabalho intenso, nesse acolhimento. E você lá na ACD, você já tinha envolvimento com a causa ou não? Então, naquela época ainda não se falava de autismo, né? Eu tinha contato com muitas crianças neurodivergentes. Então, porque o autismo é algo muito novo, tanto que a primeira lei que foi criada no tema, e que foi pela luta de uma mãe, que é a Berenice Piana. Ela também era uma mãe que, com 3 anos, ela descobriu um problema no filho, né? Olha, o seu filho tem um problema. E ela começou, o que o meu filho tem? Ninguém sabe, ela ia em muitos médicos, não descobriu o que era, e ela começou a estudar. Ela foi estudar e depois o filho dela tinha 3 anos quando falaram que ele poderia ter alguma coisa, e ela só foi descobrir o diagnóstico dele de autismo quando ele tinha 6, 7 anos. Então foi toda uma luta porque era uma coisa muito nova. Foi toda uma luta porque era uma coisa muito nova. E só em 2012 que o autismo foi reconhecido como que foi incluso, né, como pessoa com deficiência. Em 2012 que nós temos a primeira lei que foi inclusive batizada com o nome da Berenice Piana. Legal. Então, em 2012 tivemos a lei, e só em 2014 que a lei foi regulamentada. Então, demorou ainda mais 2 anos para a lei ser regulamentada e para que as pessoas com autismo tivessem direitos, né? São 10 anos, né? Então, são 10 anos. engatinhando ainda, né, nessa questão jurídica, né? E ainda estamos engatinhando, que a gente vê que muitas vezes a lei não é cumprida, né? Por muitos momentos a lei não é cumprida. Principalmente as mães que precisam do Sistema Único de Saúde. Eu e a Lu, a gente estava conversando, não só as mães que precisam do SUS, mas também as mães que pagam o convênio, e que ultimamente os convênios têm negado atendimento. Então, para vocês verem que a política nacional dos direitos da pessoa com autismo foi instituída, né? Começou a vigorar em 2014, e depois de 10 anos a gente ainda está engatinhando na luta para o cumprimento da lei. Então, a gente
em Poá, em Mogi, em Suzano, nós temos ainda muitas berenices pianas ainda lutando pelo direito dos seus filhos, mesmo com uma lei instituída. E foi o que me chamou a atenção, né? Quando ela falou o laudo para podermos entrar com ação judicial. Então, a mãe atípica, ela já tem isso. Não. Por onde eu vou não. Então, eu vou ter que lutar, né? Então, eu vou ter que lutar. Eu já sei que eu vou precisar de ação judicial. E com tantos nãos, Lu, quais foram os desafios que você enfrentou assim durante o processo e quais foram as estratégias que você utilizou para vencer esses desafios? Assim que você descobriu um certo diagnóstico. Sim. Quais foram os desafios que apareceram durante esse processo até o tratamento, enfim? Então, Pri, quando a gente sai com a faixa diagnóstico, né, do consultório, a gente sai totalmente realmente perdida, né? Mas o psiquiatra do meu filho, ele é diferenciado porque ele é um especialista do comportamento, né? Então, ele com a gente, eu me lembro como se fosse hoje, ele sentou e explicou o que seria o tratamento e como deveria ser. Mas isso eu sou uma pessoa entre milhões, né? E de qualquer forma, mesmo ele passando toda a informação de como teria que ser, a gente sai muito perdida. Porque imagina uma avalanche de informações que você recebe em, sei lá, em meia hora. É processar tudo isso, né? Primeiro você tem que processar, porque assim, quando a gente fala autismo, a maioria das pessoas não sabem o que é o autismo. Eu não sabia o que era o autismo, né? E até hoje ainda estou estudando para entender o que é o autismo. Nem os grandes cientistas ainda sabem, né? Então, tem muitas coisas ainda para serem descobertas. E se tiver, assim, alguém assistindo esse podcast que não sabe o que é o autismo, como que você explicaria hoje? Então, uma definição... a definição é que é um problema não, né? Um atraso neuro, né? Mas, apesar de que isso pode revirar a criança que não vai aparecer, né? Mas ele é um atraso no neurodesenvolvimento, que implica esses atrasos nas habilidades sociais, na comunicação, né? E entre outros interesse restrito, movimentos estereotipados. Então, essa é a definição do autismo, né? Só que não querendo interrompê-la, mas assim, porque como são muitos... cada criança tem um desenvolvimento, né? Um nível de suporte. Então, por isso que às vezes é muito difícil essa questão do diagnóstico. O símbolo do autismo, que é o quebra-cabeça, com várias cores, ele demonstra muito isso. Né, Luciana? Na verdade, o espectro, ele é um leque. Isso, né? Então, leque assim, da mesma forma que nós somos 4 pessoas típicas aqui nessa mesa, nós somos totalmente diferentes, né? Então, os autistas também são assim. Todo autista faz autolesivo? Não. Todo autista tem problema sensorial? Não. Todo autista tem, sei lá... restrição alimentar? Seletividade alimentar? Não. Todo autista tem, sei lá, falta de comunicação? Não. Porque a gente tem um nível de suporte aí provando que é uma pessoa que, do seu convívio, pode se enquadrar dentro do espectro autismo. Às vezes descobre até quando é adulto. Tardiamente, né? Eu vi um documentário passado pela universidade, né, pela UFSCar, e realmente é um documentário onde vários autistas foram diagnosticados tardiamente, nível 1 de suporte, casado com um filho, mas que sofrendo horrores internamente. Sofrendo depressão, tentativas de suicídio, né? E voltando um pouquinho na sua pergunta, Pri, os desafios são constantes, né? Primeiro é você entender o que é, como lidar com o seu filho, porque você vai ter que aprender a lidar com o seu filho. Porque mesmo eu tendo 3 filhos, são filhos 2 típicos e um atípico. E o autismo, ele precisa dos manejos
de forma correta, porque se você não tiver esse ajuste, todo mundo falar a mesma linguagem, a grande probabilidade de dar ruim o tratamento é grande, né? Então, os pais recebem treinamento, os profissionais que atendem, os meus filhos recebem treinamento, a babá do meu filho recebe treinamento. Então, os desafios no início foi entender como seria o tratamento, como montar uma equipe, para que lado eu vou por uma clínica, faço particular. Então, assim, são vários desafios, né? E aí, por isso, Pri, que eu fui estudar há um ano atrás, né? Eu fui buscar realmente conhecimento na fonte. Na fonte Isso, certa. Perfeito. Porque Instagram, vitrine, eu bato muito na tecla, tem bastante. Então, a gente tem que ir buscar o conhecimento na fonte, nas pessoas que levam a sério o autismo, que não estão querendo ganhar engajamento, sabe? Que estão realmente querendo, com o propósito de vida, de ajudar essas famílias, né? De realmente fazer a diferença. E existem profissionais assim. E eu te admiro muito por isso, viu? Parabéns. Obrigada, Pri. Agora, Flávia, se tratando de direitos, como você vê hoje o acolhimento dessas mães e qual a importância das políticas públicas para a causa do autismo? Olha, como a gente já falou anteriormente, e até a Lu, na fala dela já deixou isso bem Claro, né? claro, os direitos as mães estão tendo que buscar muitas vezes na justiça. Na maioria dos municípios, a gente fala muito da terapia ABA, né, que a Lu está estudando, não oferecem essa terapia. Neuro, então, muitas vezes as escolas identificam alguma questão na criança, fazem, né, um relatório, olha, mãe, o seu filho não está fazendo contato com outras crianças, enfim, faz um relatório e fala, olha, indico uma avaliação psicológica, uma avaliação neuropsicológica, indico para o neuro. A mãe pega este papel e começa a ir atrás dos profissionais. E muitas vezes ela não acha esse profissional, né, para atendimento. Muito tempo de espera na fila, muitas terapias do SUS ele não é referenciada pelo SUS, né? A mãe não encontra. Então, a luta por direitos tem sido uma batalha para essas mães. É o laudo que muitas vezes, eu tenho laudo, mas não aceitou como está descrito no laudo. Então, o que eu vejo é que falta... Aí retorna para a fila, fica mais 3 meses, 6 meses para pegar esse retorno do laudo. Exatamente. É exaustivo, Um laudo né? bem descrito, ele é extremamente importante para os pais que estão buscando a parte jurídica, né? Exatamente. Eu tenho um laudo totalmente descrito do meu filho. São 3 páginas de laudo. São 3 folhas de laudo. Porque, infelizmente, se não tiver bem descrito, são argumentos na justiça para amarrar e não ir para frente, né? Exatamente. E então, desculpa, o nível de suporte, ele precisa estar descrito no laudo. E além, como a gente já falou, cada suporte... tudo bem, o nível 1 tem uma comunicação boa, mas não tem interação social. Não, ele tem outras questões. Sim. Então, o médico que está ali avaliando, ele vai estar descrevendo tudo isso no laudo. Por exemplo, nível 3 de suporte, não pode pegar, não tem, consegue pegar o transporte público para ir até a clínica. Então, vamos direcionar os profissionais, que, né, no melhor dos mundos seria isso, de levar os profissionais para casa daquela criança, né? Então, muitas vezes no laudo não está descrito dessa forma. Então, a gente vê que falta também muita formação até dos profissionais de saúde. A gente defende também muito a formação dos profissionais da educação. Então, essa nossa luta pela inclusão é isso. As pessoas precisam de informação, de formação, porque um médico que atende uma criança com autismo, ele tem que saber
Porque aquela criança às vezes chora no consultório e não é um choro de manha, é uma crise, né? Então a luta por direitos tem sido uma dificuldade muito grande das mães. Lá no nessa nossa rede de apoio, a gente tem direcionado muitas mães para conseguir medicação, para conseguir terapia, para conseguir os filhos, acreditem, estudar. Sim. Então, tem muita mãe que fala assim, olha, falaram que não é mais para eu levar meu filho na escola. Que absurdo. Sim, isso é crime, inclusive. Isso Então, as mães chegam pra gente e falam, olha, eu tava levando meu filho pra escola e falaram que não é para levar mais. Ou o que acontece muitas vezes, não sei se você, na sua rede de apoio, já teve esses casos de que, olha, você traz o seu filho na escola só 2 vezes por semana, né? Então, é aquilo que eu falei, é muita negativa, é muito não. Então, a gente precisa levar o conhecimento, tanto para essa mãe, tanto para a sociedade, tanto para os profissionais que atendem. Porque levantar, né, essa discussão, porque a gente sempre vai ter também os dois lados, né? Essa escola, qual o nível que ela tem de conhecimento? Esses profissionais estão preparados para aquela sala com 30 crianças, 40 crianças, receber um autismo suporte 2, que a gente sabe que depende ali, né? Tem que ter uma comunicação. Então, assim, tudo vai passar pelas políticas públicas. Tudo que é passa. uma coisa que às vezes as pessoas não têm noção, né? Tem gente que acha assim, até pela falta de informação, não, mas se eu tiver um convênio vai dar tudo certo. Se eu tiver dinheiro para pagar consulta, vai dar certo. E aí a gente está mexendo numa questão muito mais profunda. Sim. Se a gente não tiver um debate na sociedade, se essas políticas não forem aplicadas em todas essas esferas, nada anda 100%, né? Sim. É muito importante a Sim. inclusão. E é muito lindo o trabalho que vocês estão fazendo. Depois a gente vai falar mais. Né? Sim. Ô Lu, e você falou uma palavrinha ali que eu achei bem interessante, que eu como dentista acompanho, eu estava até te falando isso, no consultório. Como você mesma disse, quem pode dar o laudo é o médico, mas a partir do momento que a gente começa a conviver e atender os pacientes autistas, a gente percebe que muitas das mães estão na fase da negação. Sim. Então, você vê ali todas as características, mas a mãe, às vezes você cerca, porque eu não posso dar um laudo, eu não Sim. posso bater o martelo, Sim. mas na anamnese você acaba fazendo algumas perguntas para a mãe, se já passou no neuro, né? E aí a gente vê mães, assim, bem ferrenhas. Eu recebi uma mãe que ela falou para mim, doutor, o diagnóstico do meu filho é que ele é feliz. Então, aí eu já entendi que ela não queria que tocasse nessa ferida, Sim. né? Sim. Então, eu quero que você fale um pouquinho aí qual que é o impacto da negação no diagnóstico, se você passou por isso, você já falou um pouquinho sobre isso, né? E como a equipe interdisciplinar é importante para dar até esse respaldo emocional e fazer todo mundo falar a mesma língua. Olha, eu estou impactada. Obrigada por essa pergunta. Porque o impacto é o tempo da criança. O impacto da negação dos pais é o tempo da criança que está passando. E a gente não pode esquecer, a gente fala que o autismo ele é um tema denso, né? Ele é um tema que precisa, a gente tem que sempre estar pisando em ovos quando a gente vai falar sobre a temática, né? Então, o impacto da negação dos pais é o tempo da criança. E a gente sabe que, precocemente, quanto mais a gente intervir naquela criança, é melhor para todos, né? Inclusive, eu fui fazer um curso de prevenção e gerenciamento de crises no autismo e neurodivergentes em Itatiba, o ano passado, com uma referência no autismo. E é exatamente isso, porque a gente precisa estar pegando esse momento da criança, sabe? Não deixar passar esse momento, porque isso é muito importante. Eu acho que isso é o maior impacto, o maior dano que pode ser causado, porque isso aconteceu comigo,
né? Eu fiquei num ano de processo de negação. Quase um ano, até um pouquinho mais de um ano. Negando, não, ele vai voltar, não, ele tá tudo certo, não, ele tá normal, não, tá típico, tá tudo bem. Então, acho que o maior impacto, Ju, é o tempo da criança, né? Sim. E o tempo no autismo, ele é precioso. Precioso. Né? Eu estava até conversando com você antes. A gente tem mães que são extremamente... trabalham isso emocionalmente, elas se ressignificam. Acredito que com essa rede de apoio ela vai se levantando. Você falou da depressão, mas nós temos também mães que são extremamente agressivas, Sim. que são machucadas Sim. pelo TEM, por tudo que elas já vivenciaram. Sim. E eu sempre falo, quando eu atendo criança, eu não estou atendendo só a criança, né? Eu estou atendendo os pais dessa criança. Sim. Então, pelo comportamento da mãe ali, a gente percebe que é uma mãe machucada, que é uma mãe... Eu sempre falo isso, gente. Crianças típicas, eu dou bronca na mãe, eu falo, não, vamos melhorar essa escovação, não sei o quê. Quando a criança chega pra mim atípica, eu não tenho força nenhuma. É um acolhimento diferente, Porque né, eu que tem que ser penso, feito. gente, a escovação pra essa mãe é muito difícil. Tem dias que ela não vai nem conseguir. Exatamente. Né? Então, para essa mãe, eu falo, é a doutora Juliana com todo o amor do mundo. É a Para as docinho. outras mães, a gente dá um pouquinho, porque a gente tem que passar, né? A importância. Sim. Mas é exatamente isso. A gente vê mães que, por exemplo, eu já recebi esse relato. A gente fez diversas terapias, a gente foi, e meio que assim, deu tudo errado. Não voltou a falar, não. Então, assim, a gente lida com várias dessas questões. Sim. E até porque é o que você falou, são individualidades, são crianças diferentes. E é uma doença que você não tem... Eu acho que o que mais pesa pra mãe é você não saber o que vai acontecer, né? Você não tem uma previsibilidade. Não, a gente vive... nosso nível de estresse de mães atípicas, seja qual for a questão da criança, a gente vive em estado de alerta. O tempo todo como um soldado em guerra. Isso o Dr. Tiago Castro falou, tem na página dele, no Instagram. Com relação à equipe, né? A equipe ela é extremamente importante. Eu entendo esses lados das mães que criam até uma certa revolta, né? Sim. Dentro dela. Porque é uma mãe que já perdeu tempo. Muitas vezes pode ter perdido dinheiro, né? E principalmente que não vê a evolução da criança. Então, a equipe multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar é extremamente importante. Então, essas partes, elas têm que estar em conversa, falando a mesma língua. O tempo todo. A equipe multidisciplinar são os vários profissionais, cada um na sua área, atendendo, né? A interdisciplinar, porque ali nós vamos estar criando os objetivos para aquela criança, adolescente ou até mesmo hoje adulto recebendo intervenção. E o transdisciplinar é uma linguagem da análise do comportamento que é trazer essa conversa, né? Falando português, aí, claro, é uma conversa onde a gente vai estar alinhando não só os objetivos, mas a forma de como vai se ensinar aquela criança, né? Porque outro dia eu estava no parquinho com meu filho e ele adora brincar de pega, é a atividade de preferência dele. E aí ele chegou na mão da menininha, vamos brincar de pega, e começou a correr e tal, e ele faz alguns movimentos estereotipados, e a menina virou para mim e falou assim, tia, ele é louco? eu tenho um equilíbrio emocional. Uma pergunta, vamos dizer assim, inocente de uma criança. Mas sim. se você pega uma mãe ali que tá ferida, nossa... Que tá num momento mais delicado. É um dia difícil pra ela. Exatamente, ela vai desabar. E aí eu abaixei, expliquei pra menina, né, tudo certinho, o que é. E a mãe ficou toda desesperada. Eu falei, fica tranquila, né? E de quem é esse papel? De fazer explicar essas diferenças, porque na verdade o autismo ele é um transtorno no neurodesenvolvimento, né? Então, quem que tem que fazer esse papel? Eu bato ainda que são as escolas. Sim. As escolas é onde a criança passa a maior parte do tempo dela na escola. Sim. Então, E quando houver também o questionamento em casa, os pais também saberem levar essa conversa, né? Porque muitas das vezes a gente vê que a escola até tá explicando, e aí chega em casa, são pais às vezes preconceituosos, que não entendem nada do assunto, Sim. e realmente a criança
vai a favor do professor ou do que os pais estão falando, né? Sim. Então, por isso que a gente fala, é um debate da sociedade. Sim. Nós temos que aprender a falar, nós temos que entender cada vez mais, até porque as estatísticas mostram que vai aumentar o número, e até porque vai aumentar o número de laudo, a ciência vai entender um pouquinho mais, né? Então, a tem tudo estatística isso. diz que já está um caso para 36 crianças Sim, Sim. Então, Na não é uma verdade, coisa, então- nossa, nunca ouvi falar. É uma coisa que vem Na com uma verdade, crescente. o autismo ele sempre existiu, né? Isso. Ele não era compreendido. Sim. Então, muitas das crianças, adolescentes e adultos eram jogados. Se vocês forem ver o Holocausto brasileiro, fala exatamente Manicômio. isso, sobre os manicômios, hospícios, onde as crianças eram jogadas lá a níveis assim deploráveis, Sim. né? E adultos que morreram lá dentro porque eles escondiam. Né? Realmente era uma Quase questão. todas as deficiências eram escondidas, né? Sim, porque não era aceito pela sociedade, Ou né? tinha os preconceitos, às vezes até religioso, né? Sim. Ai, que essa criança tem. Sim, exatamente. Então, eu sempre preconizo que conscientizar não são as famílias já estão vivenciando. Elas são obrigadas a aprender tudo, né? Exatamente. Elas são ali, vai no amor, né? Vai ter que aprender no amor e na dor. Agora, a sociedade, ela precisa estar envolvida, ela precisa estar tendo a boa vontade para se conhecer o autismo. E eu digo também, pegando a fala, né, que os profissionais precisam se empoderar de conhecimento. Sim. Porque a gente não sabe ainda se há um aumento ou se os diagnósticos estão sendo mais precisos. Isso a gente não consegue mensurar. Sim. Se há um aumento de transtornos ou se estão se laudando, né, se diagnosticando hoje de uma forma mais eficiente. Sim. Por isso que essa inclusão na escola realmente ela é muito importante, Sim, né? Ju. Não só para quem tem o diagnóstico, Sim. mas para a sociedade, gente. Pra A gente sociedade, acha que a gente precisa né? aprender mais do que todo Sim. mundo. Por isso Sim, que a gente mas- defende muito a formação Sim. de profissionais. No Tem mês um de abril. acompanhante, né? Não, e a formação de todos os profissionais da escola mesmo, desde a pessoa que está É o que na eu cantina. falei, é desde a recepção até Isso, todos os ambientes. desde a Exatamente. receber em todos os ambientes. Porque as crianças típicas, elas têm que conviver. Tanto que no mês de abril, que é o mês da conscientização do autismo, nós fomos convidados pela ONG Gerando Falcões para dar palestras para os instrutores que estão recebendo, né, essas crianças, Sim. que têm essas crianças com autismo nas turmas, para saber como que deve ser o tratamento, como que o que é uma crise. A nomenclatura correta, né? Porque antigamente falava, porque ele é leve, porque ele é moderado, porque ele é muito grave. Hoje não se fala mais, Sim. hoje são os níveis de graus. suporte, né? Nível 1, nível 2, nível 3, que é o suporte que aquela criança ou aquele jovem necessita. Então, a gente defende muito essa questão da formação e da inclusão. Por isso que a nossa Sala Azul tem esse objetivo de acolher, e dentro do nosso escritório político nós temos os jovens que estão lá nos ajudando no dia a dia de trabalho, porque a criança ela passa pela vida escolar, e depois que ela sai da vida escolar, Acabou o convívio. acabou o convívio dela, porque muitas vezes ela não consegue ser inserida no mercado de trabalho. Então essa é a luta também do nosso grupo, das Mães Azuis, porque o jovem, depois do terceiro ano do ensino médio, ele sai da escola, e qual que é a perspectiva para esse jovem? Sim. Ele Eles tem envelhecem, né? As pessoas esquecem disso. Sim. Debate muito a parte infantil e eles vão crescer, vão Tanto virar é que adulto. não tem, Ju, literatura suficiente para Pra como adulto, você né? trabalhar com autismo na adolescência. E na adolescência até um pouco melhor agora, porque alguns cresceram. Sim. Mas na fase adulta, não tem. Tem muita pouca literatura sobre Porque é isso. tudo muito novo, né? Sim, Como a gente falou, sim, a política nacional da pessoa com autismo tem 10 anos.
a Lei Romeu Mion, que instituiu a carteirinha, a CIP-TEA, tem 4 anos, foi em 2020. Sim. A discussão para você ter um professor auxiliar na sala, né? Um atendente terapêutico, foi o ano passado no Sim. governo do estado, para essa obrigatoriedade. Sim, sim. Então, quando falam do Abril Azul, do mês, dia, né? do mês, do dia 2, não é uma... Vamos debater realmente sobre esse assunto, debater né? sobre esse assunto. Não porque... é que nós vamos fazer um mês de festa. Não, é um mês que a gente precisa tirar o autismo da invisibilidade. É isso mesmo. Não é só dizer a inclusão... discurso barato, né? Isso, a inclusão só na teoria e não ter a inclusão na prática. Nesse nosso convívio com as mães e nessa nossa rede de apoio, eu estava conversando com a Lu, a gente tem um evento muito simbólico para a gente, muito que a gente leva muito a sério, que é os aniversariantes do mês. Uhum. Porque a criança com autismo na escola, muitas vezes ela é excluída. Ela é excluída pelos colegas, porque às vezes a criança ela é não verbal, ela não se relaciona. Então, é aniversário do Gabriel. Uhum. Vamos convidar a sala inteira. Mas o Felipe nós não vamos convidar, porque ele não se relaciona, ele não fala. Às vezes ele vai ter que usar um protetor ocular. Ele tem estereotipias. Uhum. Então, muitas vezes essa criança, ela nunca recebeu um convite de aniversário na vida dela. A mãe nunca recebeu, porque... As mães, quando vão em festinhas infantis, as mães também interagem, né? As mães típicas ficam ali, as crianças ficam brincando e as mães ficam conversando. Como que foi seu dia? Com que você trabalham? Então, essas mães, muitas vezes elas nunca tiveram essa oportunidade na vida de participar de uma festa infantil. Então, nós, todo final de mês... nós comemoramos os aniversariantes do mês do nosso grupo, tanto das mães quanto das crianças. Muito bom, maravilhoso. Né? Então, é ganhar um presente. Essa criança nunca foi no aniversário, nunca ganhou um presente, nunca teve aquele convívio de estar correndo, de ir num brinquedão, Então, não é só um bolo, não, é uma inclusão de fato, né, para a vida daquela pessoa que cria memórias e que transforma. Então, essa rede de apoio, parabéns também, Lu, para você estar com essa rede de apoio lá no condomínio. É muito importante. Que a Lu falou que já está com 30 mães, né? Uhum. Então, é esse convívio. E a gente vê as crianças, elas... brincando uma com as outras e pegando uma na mão das outras, independente do nível. E se entendendo, né? E se entendendo. Porque no final das contas elas são só crianças. E se tem uma criança que tem uma crise, tá tudo bem. Uhum. Ninguém vai ficar olhando e vai ficar julgando, nossa, né? Mãe, o que está acontecendo? Essa criança não foi educada? Uhum. Então é um espaço onde tem interação, tem amor, tem inclusão. E é isso que a gente busca muito nessa rede de apoio, e a Sala Azul representa muito isso, de que a gente tenha inclusão em todo ambiente, em todo lugar. Uhum. Muito bom, gente. Vocês são mulheres inspiradoras. Parabéns. E vocês também, Obrigada. que estão aqui dando espaço para um tema tão importante. E é isso que a gente precisa, de tirar o autismo da invisibilidade que ele se encontra, mostrar para as pessoas que essas crianças, esses jovens e adultos precisam de oportunidade no mercado de trabalho também, que essa é a luta do nosso grupo também. Mas existe também o nicho que nunca vai conseguir trabalhar, né? Sim. O suporte nível 3 nunca vai conseguir trabalhar. Então, o que a gente faz com o suporte nível 3? Né? Isso a gente está falando de um nível 2, nível 1 de suporte. Isso. Mas e o nível 3? Por isso que a as gente políticas faz? públicas são muito Por isso importantes. que a gente precisa ter exatamente lugares para eles. Sim. Isso. Na fase adulta. O que eles vão fazer? O que a família vai fazer com ele dentro de casa? Acabou a vida acadêmica, faz o quê?
Vocês estão começando uma luta, assim, Um maravilhosa. movimento, né? Um movimento, Sim, isso. E sim. com certeza isso vai reverberar, assim, muito. Sim. Peraí que eu perdi minha pergunta. 4. Tá aqui. Lu, pela sua experiência, qual que você acha que é o melhor tratamento? Quais são mais efetivos? E fala um pouquinho também pra gente sobre o que é o ABA. Respondendo a primeira, ABA. Tratamento para autismo cientificamente Eu sabia que você ia comprovado. Já tinha certeza, né? Certeza que você ia falar isso. Tratamento efetivo, cientificamente comprovado, ABA. ABA é a ciência que já vem sido aplicada, né? Apesar das leis serem mais recentes, a ABA existe há 80 anos. Então, ela não é uma mágica, ela é uma ciência em que vai entender aquela criança que está na sua frente, adolescente, adulto, e vai trabalhar nela o que ela precisa, do jeito que ela vai aprender. Para essa mãe que está escutando, o que significa a sigla? A sigla é em inglês, né? Eu não vou saber falar, gente, porque você sabe falar inglês, eu não sei falar inglês. Mas basicamente é análise do comportamento, né? Traduzindo, é análise do comportamento aplicada. Tá. Porque a análise do comportamento, ela é uma ciência que envolve a parte de experimentos que foi feito, né, na década de 80, pelo pai da ABA, o Skinner, né? Então, essa é a parte da ciência, né? Das experiências. E tem a parte aplicada, que é a ABA, Análise do Comportamento Aplicada, ABA. Né? Essa é a tradução. E, então, assim, ABA é o que tem a comprovação científica para o desenvolvimento e a modificação do comportamento das crianças, adolescentes e adultos com autismo, né? Eu tô fazendo a especialização agora. Eu vou dizer para vocês, né, que é um desafio. É uma especialização da saúde? Você Por- tem que ser profissional da saúde para fazer ou não? Não necessariamente, mas Pedagogos, professores. sim, Legal. se você quiser fazer, pode fazer, né? Eu já venho estudando desde o ano passado. Eu fiz a formação de ABA aplicada na educação física especial com o Dr. Paulo Quereghini e fiz o curso de PCM e fiz um outro curso também voltado para análise do comportamento aplicada. E a UFSCar, ela é referência no Brasil em análise do comportamento, né? Lá que foi onde realmente eles começaram a trabalhar, a difundir, né, a parte aplicada. E aí a gente é um desafio, porque realmente não é uma temática fácil, né? De repente você vai por aquele caminho e aí você tem que mexer naquele caminho e mudar as estratégias, os objetivos. Está em constante modificação. Algumas pessoas têm uma certa rigidez com a ABA, porque falam que é tipo como se fosse uma receita de bolo. Só que não é. Existe, por exemplo, o meu filho trabalha algumas questões, para outra criança outras questões. Tudo que a criança precisa desenvolver que está em déficit, né? Por isso que existem as avaliações feitas pela supervisão do caso. Entendi. E você consegue saber, por exemplo, se o profissional que seu filho está passando tem essa especialização? Hoje sim. Ah, legal. Mas a maioria, no começo, não. Né? Então, a maioria... E às vezes, Ju, assim, a gente tem muitos profissionais sérios, muitos profissionais que são empoderados de conhecimento, que estão realmente fazendo a diferença. Mas, como em toda profissão, existe o lado que não coopera e às vezes muito, esse né? lado ruim estraga todo o resto, né? Exatamente. Que aí fica a fama, né? E aí é onde fala que meu filho não tá tendo, por exemplo, eu preciso desenvolver o banho dele, né? Então a gente tem em casa tudo é registrado. O sono, porque o meu filho tem o pacote completo, né? Além disso, ele tem um distúrbio do sono. Então, ele toma medicação para dormir e o exercício físico a gente incluiu para que ele melhore a qualidade do sono dele, né? Então, o que acontece? A gente tem que ter... O que é o principal da ABA? São os registros. Não adianta você falar... eu sei que o Rafa levanta 5 vezes esse copo. Você acha? Cadê o registro?
Eu quero ver o registro. Teve ajuda? Você precisou dar ajuda para ele? Então, assim, a aba é uma ciência que abrange todas as áreas que precisa ser desenvolvida a criança. Só que a gente precisa só fazer essa avaliação para ver o que está em déficit naquela criança. Se é a parte motora, que está muito grande, gritante, que geralmente tem um atraso. Se é a parte cognitiva, se é a parte de habilidades sociais, de comunicação, enfim. Então, esse processo avaliativo feito no início, quando a equipe está formada, é muito importante. Né? E traçar os objetivos, fazer o planejamento de como essas intervenções serão feitas. Né? Se ela vai ser 20 horas semanais, qual vai ser essa divisão de carga horária, quais são os programas que serão aplicados, como será essa forma de registro, como que são as ajudas, enfim, é um arsenal de coisas que hoje eu tenho 5 anos que eu vivencio o autismo na minha casa, hoje eu posso saber com propriedade o que um profissional se está fazendo o arroz com feijão. E a Luciana é uma mãe inspiradora, né? Com que assim certeza, como a Berenice Piana, tantos anos atrás, foi estudar para entender, né, Lu? Sim. Toda a dinâmica e poder ajudar o filho. Então, parabéns, viu, Lu? Obrigada. Por essa garra, né? E você vê, né? Ela passou por toda a fase de negação. E agora está quase uma especialista em ABA. Vai ser uma palestrante sobre o assunto. Né? E ajudando outras mães e ajudando também, outras mães. né? E agora com a rede de apoio lá no condomínio. Tá em evolução também, né? E falando em rede de apoio, fala um pouquinho mais sobre o seu projeto, né, das Mães Azuis lá em Poá. Como surgiu? Como que a mãe faz para participar? Né? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Olha, a rede de apoio, como eu falei para vocês, é um trabalho que a gente tem vivido experiências incríveis e mudado a vida de muitas mães lá em Poá. E mães que chegam desesperadas mesmo. Tivemos caso até de mães de mãe, né, que acabou tirando a própria vida pela questão do desespero, porque se você não tem essa rede de apoio, muitas das vezes esse marido vai embora, né? Isso. E tem o abandono presencial também, Sim, né? Tá ali, mas também não participa. A maioria das mães são mães solo, Sim. que acabam abandonadas, né, pelo marido. Então, ela precisa desse apoio. Então, essa rede, a gente costuma descrever ela... A criança, o jovem autista, a gente tem todo olhar para ele, mas a gente precisa também de cuidar de quem cuida. Exatamente. Porque quem está cuidando de quem cuida? Porque como a Lu falou, a mãe, o estresse da mãe, essa carga mental, né? Essa carga mental. A mente não para. E física. E essa, é um esgotamento. Esse mundo de informações, né? É como se ela tivesse a carga de estresse de um soldado na guerra, né? Então, essa mãe às vezes não aguenta. Então, essa rede de apoio vem para apoiar essa mãe. Elas nos ligam, às vezes me ligam, Flávia, eu não aguento mais. Meu filho tá gritando hoje o dia inteiro, eu não sei o que eu faço. Eu preciso de ajuda. E a gente tá lá para ajudar. A gente tá lá, deixa o seu filho um pouco comigo. Os jovens ficam lá na sala azul interagindo. Toda semana nós temos encontros na sala azul marcados, uma vez por semana, onde essas mães se encontram, onde essas mães trocam experiências, onde a gente tem rodas de conversa, onde elas pedem auxílio mesmo. Então, às vezes elas saem de lá e falam, nossa, eu não sabia o que fazer. Ai, obrigada, vocês me abriram a mente, porque não são todas as mães que estão com informação, que têm essa oportunidade, né? Uma conversa dá uma luz, né? Exatamente. Sim. Então, toda semana a gente tem esses encontros. Tem a Claudete, a mãe do Gustavo, que
Ela vivencia isso na própria pele também. O Gustavo está com 20 anos, então ela é uma mãe que teve muitas negativas da escola. Olha, seu filho não vai estudar aqui não é espaço para ele, aqui ele não vai estudar. Ela precisou de entrar com medida judicial para que ele conseguisse estudar na escola. Então a Claudete também, ela passa toda essa experiência que ela tem na convivência com o Gustavo. Gustavo, ele era nível de suporte 2, hoje já ele é nível de suporte 1 pela terapia ABA. Então ele tá conseguindo uma independência, andar de trem sozinho, andar de ônibus sozinho. Ele é o garoto propaganda do projeto de vocês, né? Eu sempre vejo a foto dele, ele falando, né? Não, o Gustavo, ele é um lindo, ele sai na rua, assim, ele... Então, falar para as mães que é possível, que existe luz no fim do túnel, porque muitas mães falam, não, eu não tenho remédio, eu não tenho acesso ao remédio, eu não tenho acesso à terapia, pelo amor de Deus, me ajuda. Sim. Então, dar esse direcionamento jurídico também, falar sobre os direitos, né, do BPC, que é o benefício de prestação continuada, garantido pela LOAS para pessoa com deficiência, né? Então, é uma rede de apoio que vem crescendo muito, não só para as mães de Poá, mães de outros municípios. Então, não, mas é em Poá, mas eu posso participar? Isso que eu ia te perguntar, pode? Claro, nós estamos abertos. Então, nós temos mães legal, de Suzano, né? de Ferraz, de Itaquá. Então, de todo o Alto Tietê. Então, a gente se reúne, temos os passeios, né, que nós fazemos com eles, sessões inclusivas no circo, por exemplo, no teatro. Então, a gente leva eles. Flávia, e essa mão de obra, ela é voluntária? Voluntária. Todos voluntários. São todos voluntários. Todas as mães que se unem. Que legal. É uma mãe ajudando a outra. Ninguém então, assim, solta a mão. Ninguém solta a mão e é juntas, de braços dados e na mesma direção. Na direção da inclusão, na direção de mostrar que é possível. Então, nós estamos lá para receber. Vou deixar meu contato. Sim, a gente vai deixar na descrição, viu, gente? Para quem quiser participar dessa rede de apoio. Então, Lu, fala pra gente aí na prática, né? Como foi essa experiência escolar com o seu filho? Até para as mães terem noção, assim, do que você vivenciou, né? E se houve suporte adequado. Desconfio que não. Você tem uma leve desconfiança, né, Ju? Por que será? Bom, eu já tive negativa de escola, né? O Rafa tá ele estudou em 3 escolas, né? Desde do maternal até ele tá no 2º ano agora, né? Eu tive negativa de matrícula. E na época eu não sabia que era uma prática ilegal, né? Senão eu teria realmente ido para os meus, né, acionado a escola. Claro, obviamente não iria matricular, ele não era a intenção, mas sim das pessoas entenderem que não tem que ter negativa, né? E qual foi a alegação na época? A gente já tem um autista na sala. Não existe lei nenhuma que, tenha um autista, 2, 3, 25, 90 autistas numa sala. Não tem por que negar, né? Era escola particular, Lu? Particular. Escola particular. E a grande questão das escolas, da parte da educação, é que a educação especial, ela parece que tem uma certa morosidade, né? Tanto nas formações, como, né, já foi falado. A formação dos profissionais, elas precisam ser mais efetivas, mais eficientes. As escolas, tanto particulares e a rede pública, tem que existir esse incentivo, né, esse investimento nos profissionais. Porque eu acredito que na escola pública esse investimento é maior do que na escola particular. Quando nós estávamos conversando exatamente isso. Eu acho que hoje a rede pública ainda tem um empenho maior
apesar de não ter o conhecimento adequado, mas ele tem um empenho maior, sim, para trabalhar com a educação especial, né? Além da negativa, todas as escolas, elas precisam ter a consciência de que precisa ser adaptado o material para aquele aluno. Precisa fazer um rastreio, uma sondagem com aquele aluno para ver qual é o tipo de aprendizado que ele já tem adquirido, né? Já está ali condicionado nele, e quais são as habilidades que precisam correr e a forma de que ele vai aprender. Por isso existe o PEI, que é o Plano de Ensino Individualizado. Então, a criança ela está matriculada naquela sala que tem um aprendizado normal e existe um plano para a criança autista dentro daquela sala. Existe uma lei em que, se o aluno é novo, né, a escola tem até 30 dias para fazer esse PEI. Esse plano de ensino individualizado, que é uma adaptação. Por exemplo, Ju, Pri, você recebe um aluno no seu estúdio. Eu gosto muito de dar esses exemplos, né, de analogias, para as pessoas entenderem. Que tem uma certa dificuldade de mobilidade, sei lá, da coluna, na lombar, né? A Pri vai fazer as adaptações para ele. E para que ele melhore a condição da mobilidade dele. Assim é o PEI. O que é o PEI? O PEI ele vai trabalhar o que a criança precisa desenvolver dentro da capacidade de aprendizado dela, né? E as escolas precisam fazer. E as escolas, a maioria, se não todas, não fazem. E aí é onde a gente começa uma briga, né? Essa briga é cansativa e constante, que é de solicitação do material, sendo que a escola tem o conhecimento. Algumas escolas, inclusive onde o Rafa já estudou, fala que quem tem que fazer o PEI é a equipe terapêutica. Só que a equipe terapêutica não é composta, na maioria das vezes, por pedagogo. Né? Então, quem tem que fazer, sim, é a escola. Então, para os pais que têm seu filho com atraso de desenvolvimento, precisa solicitar o PEI. Não é para separar, ou, por exemplo, tá acontecendo uma aula de um especialista, não tem a lição adaptada da criança. Né? Isso chega a ser criminoso. Até porque senão a verdadeira inclusão não está acontecendo. Não acontece, porque o que a gente busca é a inclusão, né, Ju? Sim. E a inclusão, ela tem que começar pela escola, que é onde a criança passa a maior parte do tempo. É ali onde vai ser treinada as habilidades sociais, é ali que ela vai interagir com o outro, é ali que ela vai aprender a imitar, na maioria das vezes. E né? é ali que talvez ela até mude do grau 3 para o grau 2, do grau 2 para o grau 1. Ela pode até ter uma evolução pela socialização ali. O que vai ser treinado na criança? Na terapia, que, por exemplo, se a criança estuda à tarde, um exemplo. Meu filho estuda à tarde, vou usar ele. De manhã a gente faz a terapia ABA, que já é esse treino de contato visual, de entender, responder o chamado. Isso minimamente é o que a gente tem que desenvolver na criança, né? Por exemplo, eu tô aqui, eu tô mantendo contato visual com vocês, eu tô interagindo com vocês, tô entendendo o que você tá falando, tô respondendo quando você fala comigo. Então, esse é o treino que a gente faz dentro da terapia ABA, né? E isso ele vai generalizar na escola. A escola é um processo de generalização. Tá? E a manutenção dessas habilidades que ele vem adquirindo nos treinos, que a gente chama, né? Nos programas incorporados dentro do que ele necessita. Dentro da escola vai ser... muitas pessoas pensam só na alfabetização, né? Mas não, existem muitas habilidades que precisam ser... Ali a criança vai estar aprendendo, né? Ali ela vai interagindo. Por exemplo, a atividade de preferência do Rafa, ele é do movimento, né? Então, a atividade de preferência dele é o pega-pega. Então, eu estruturei o ensino para ele no 1 a 1, para ele generalizar na escola. Então, hoje ele tem essa habilidade de brincar socialmente, né? Ele faz essa socialização e com essa coisa que a gente chama de ele condicionou a brincar corretamente, né? Com função.
A terapia ABA tem essa questão de você reforçar essas questões positivas, né? Da criança. Isso. Né? Então a gente está Fazer sempre o reforço. Isso. Por exemplo, a gente tem vários tipos. A gente está sendo reforçado o tempo inteiro. Tudo aqui, pra gente, é um estímulo e pode ser um estímulo reforçador. Eu estar aqui sendo convidada por vocês, por um podcast, né, de sucesso, a gente está aqui sendo reforçada. Vocês estão sendo reforçadas em estar recebendo essa informação. Na verdade, o que tem que mudar é a visão sobre isso, que as pessoas, elas têm dificuldade dessa associação, né? É pela falta do conhecimento, né, Ju? É pela falta da informação, né? Da informação correta chegar, né? Sim. E da gente tá trocando e tá trazendo essa questão do autismo, desmistificando e tirando a romantização. Sim. Porque realmente não é fácil. Muitas mães agora que estão sem o apoio das terapias, dos convênios, estão sim entrando em depressão, Sim. algumas tirando a própria vida, sim, crises de ansiedade. E como que uma pessoa que precisa cuidar e tá doente, como que vai ser um sucesso, né? Como que vai pensar na evolução do filho? É bem desafiador e as pessoas precisam ter esse acesso, né? E aí tem que ser uma empatia verdadeira e não uma empatia barata, né? Eu me solidarizo, mas também não faço nada por você, né? Existe Infelizmente. no Brasil, de um modo geral, de norte a sul, a falsa inclusão. Sim. É porque é bonito, né? Olha, estou falando sobre isso. Mas na prática, viver essa inclusão, por tudo que vocês estão relatando, requer da gente muito estudo. Sim. Requer um esforço. E agora, assim, né, Ju, tem um lado muito positivo. Eu falo porque eu sou mãe típica e mãe atípica. Então, o lado positivo é toda conquista de uma criança atípica, do meu filho, é comemorada. Sim. Um mando feito por ele, a gente vibra. Sim. Eu quero tal coisa. Porque quando a criança não verbaliza, ele teve recentemente dengue, é desesperador. Sim, Você não sabe o que a criança está sentindo, né? Então é um bom momento que a gente ensina a criança, é um momento que a gente ensina que ele não está bem e nomeia. Dá nomenclatura. Você tá dodói, você tá doente. Então, é um desafio, mas as conquistas são extremamente comemoradas, né? Sim. São conquistas, assim, que para uma criança típica, que legal, você escovou o dente. Nossa, você escovou o dente sem ajuda. Os valores mudam, né? Exatamente. Você se vestiu sem ajuda, parabéns, Rafa, o reforço social. É um reforço. E pegando um gancho nessa questão da inclusão, que a Lô estava falando, da falsa inclusão, né? A gente precisa também pensar na questão da acessibilidade, né, dentro da escola. Porque muitas vezes quando a gente fala na sociedade, mas a escola é acessível, a gente sempre vai pensar... Rampa de acesso. Rampa de acesso, né? As pessoas sempre falam assim, é acessível? Mas tem rampa de acesso? E a acessibilidade não é só isso. A acessibilidade é assim, aquela criança é não verbal. E qual que é o meio de comunicação para com ela, né? Vai ter um desenho, vai ter uma plaquinha. Exatamente. Mas aí, quando a gente entra transdisciplinar, o que vai acontecer? A equipe que atende a criança, ela tem que ter essa acessibilidade na escola, de poder estar guiar, né? Isso, orientar os profissionais que estão ali lidando com ela diretamente. Por isso, eu reforço a questão do treinamento, de profissionais treinados para lidar com essas crianças. Sim. E também, não só na escola, mas também num posto de saúde. Sim. Num pronto atendimento. Em todas as redes que essa criança vai passar, né? Exatamente. Até mesmo num shopping, numa farmácia, num supermercado, em todos os lugares que a criança precisa estar inserida, né? Porque a acessibilidade não é só rampa. Sim. A acessibilidade é aquela pessoa que está no balcão da farmácia ou aquele médico que está atendendo aquela criança com autismo, de ter um meio de comunicação para uma criança não verbal, desenho, sinalização. Então, a gente precisa muito evoluir
nessas questões da acessibilidade. Você né? sabe que é interessante, falando da parte médica, né? A gente lá no nosso grupo, na nossa rede de apoio, lá do nosso complexo, tem uma pediatra, né? E eu fiz uma palestra mostrando o meu trabalho com o meu filho, né? Do que a gente tem feito, das evoluções, de um relatório que foi enviado para o médico, para o psiquiatra dele. E os registros, a forma que são registradas, os gráficos de desenvolvimento. E ela virou para mim e falou assim: Luciana, depois que você me apresentou, eu comecei a criar o meu próprio registro com os meus pacientes autistas. Olha que legal. Você vê uma médica formada, né, atuante, e que está aberta para... Exatamente, para o conhecimento. Para o conhecimento. Exatamente. Já aproveita e fala um pouquinho sobre o MAC, né? Isso, Fala um pouquinho como que surgiu. Surgiu dessa necessidade, porque a gente mora num complexo um pouco afastado, né? Lá tem quase mais de 1.000 moradores lá. É uma prática maior que muitas cidades por aí. E em conversa com uma amiga, né? O nome dela é Aline. Ela até fala que ela é a madrinha, né? Ela que deu o nome pro nosso grupo. E o intuito é esse, Pri, de estar informando, de estar apoiando, de estar muitas vezes ouvindo esse grito de socorro que a mãe internamente está dando e ninguém está conseguindo ver, né? É muito perigoso. Informar. A gente também faz palestras, os nossos encontros são para que as pessoas estejam ali verdadeiramente envolvidas. O nosso primeiro encontro foi tão interessante, até sempre que eu falo dele eu me emociono. Foi chegou um homem lá sozinho. Tava todos os casais chegando, né, as famílias e tudo mais. E chegou um homem pra gente. E aí eu falei: oi, tudo bem? Fui conversar, né, entender. Ele falou assim: eu não tenho filhos, mas eu estou aqui por um casal de amigos meus que acabaram de receber o diagnóstico. Olha só. E eu vim aqui ouvir, né, entender um pouco para poder ajudá-los. E nesse dia tem dentro da área da educação física, chamado de modelo Exerciência. Esse modelo de curso que o Dr. Paulo Querignin criou são os registros ABA dentro da educação física. E num seminário que nós fizemos, eu fiz uma palestra com em torno de mais ou menos 20 minutos, tá no YouTube também, onde eu relato todo o atendimento que eu faço, todos os registros, e nesse dia eu apresentei onde foi que a pediatra viu esses registros e que ele também achou interessantíssimo, porque ninguém imagina que a aba precisa ter esses registros, e precisa, e na maioria das vezes não é feito, né? Mas tem muitos profissionais que levam a sério e que fazem também esse arroz com feijão. Na verdade, você está sendo aí uma multiplicadora, né? Você está fazendo conhecimento chegar a muitas famílias. Então, o seu trabalho está sendo, assim, essencial, o seu estudo está sendo essencial, porque você está virando aí uma corrente que vai crescer muito. Gente, infelizmente, a gente tem que encaminhar aí para o final, porque senão a gente vai fazer 2, 3 horas de oficina. E tem muito o que falar, né, gente? Então, muito assim, assunto. sempre no final a gente pede uma mensagem direcionada de vocês, tá? Então, a gente sempre pede para vocês olharem naquela câmera, porque aí é um corte de vocês, pessoal, tá bom? Tá. Então, Flávia, deixa pra gente uma mensagem para essa família típica que se sente perdida e desmotivada e como o Grupo Mães Azuis pode ajudar. Nós, do Grupo Mães Azuis de Poá, estamos de braços abertos para receber você e o seu filho. Nós estamos para informar, para incluir e para receber. Venha de braços dados e na mesma direção. Isso mesmo, que essas mães não estarão sozinhas, né? Isso. Elas já estiveram, mas Já não estarão não mais. estão. É uma Exatamente. rede de apoio que está lá para receber, com muito amor e muita inclusão. Uma rede muito importante, né? Ô Lu, e deixa pra gente uma mensagem para essa mãe que recebeu o diagnóstico. Quais são os primeiros passos? O que a mãe Luciana gostaria de ter ouvido que facilitaria o caminho? Bom, para as mães que acabaram de receber o diagnóstico,
Eu acho que, além dessa rede de apoio, você precisa ter esse autocuidado. Faça terapia, se possível. Procure um apoio psicológico, porque é importante. A terapia ABA, ela funciona, sim. Ela precisa ter esses registros, ela precisa ter uma equipe em que atenda ao seu filho, não esquecendo que ele é uma criança e que você também vai precisar ter esses manejos. Eu sempre gosto de falar que assim que a gente recebe o diagnóstico, o nosso dia fica cinzento. Mas logo o seu sol vai voltar a aparecer e brilhar, aquecendo os corações da sua família. Que lindo. Samuel, põe pra gente o vídeo da Sala Azul. A gente fala muito, né? Mulher, né, gente? Nesse dia especial, celebramos 1 ano da inauguração da nossa linda Sala Azul de Poá. Hoje homenageamos o amor, a inclusão, o respeito, a empatia, a solidariedade e principalmente reafirmamos a nossa luta para a implantação da primeira clínica escola do autismo em nossa cidade. Esse verdadeiro refúgio sensorial tem sido uma referência para uma relevante rede de apoio do autismo em nosso município, onde vivemos muitos momentos de integração, convivência, relacionamento, apoio emocional, orientação jurídica, psicológica e também de saúde. Nessa intensa jornada, aprendemos que o amor realmente não precisa de palavras e seguimos firmes na nossa missão para que a inclusão se torne um compromisso na rotina de cada um em todos os ambientes e em todos os lugares. Quero parabenizar as Mães Azuis de Poá, representada pela nossa coordenadora Claudete Silva e todos os voluntários que têm abraçado essa tão importante causa. Gratidão também ao meu marido, Saulo Souza, pelo apoio incondicional. Muito obrigada a todos. Nesse dia especial, celebramos 1 ano da inauguração da nossa... Lindo. O logo da MAC e a fotinho da Lu. Eu acho que eu, como poense, né, posso falar que a Sala Azul realmente é uma conquista que tem que ser valorizada e tem que crescer e espalhar aí pelo Brasil inteiro, né? Com certeza. E é uma semente, viu, Lu, da futura implantação da clínica escola, que nós temos do sonho, né, no nosso município, para atendimento a essas famílias e continuar nessa luta, no acolhimento. Sim. E é aquilo que a gente fala, para a gente ter a inclusão efetiva em todos os ambientes, em todos os lugares. Parabéns para vocês, viu? E da Lu aqui, a gente vê a fotinho dela, com os meninos dela. A gente viu aí o símbolo também da luta dela, né? Que o MAC também se estenda aí e que cruze esses portões aí de Aruã e que também ganhe Brasil afora. Aqui eu vejo uma palestrante, uma futura palestrante Parabéns, que vai trazer muita luz no caminho de muitas mães perdidas. Sim, Parabéns, viu? Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês duas, porque realmente é uma causa muito importante. Fico emocionada também. Enfim, mas vamos falar então. A Inspirações JE mandou um presente pra vocês, Sim. tá bom? É um mimo para aquecer o coração de vocês. Obrigada. Do mesmo obrigada. jeito que vocês aqueceram a gente com o depoimento, com essa fala tão acolhedora, né? A gente tem certeza, a mãe que tá A assistindo gente deixou aí, pra... que é um momento aí que realmente vai por todos que estão assistindo para refletir. Como já foi mencionado nessa mesa várias vezes, a gente não está falando só com as mães atípicas. A gente está aqui trazendo essa pauta para a sociedade. Sim. Então, mais uma vez, a gente convida todos vocês a espalharem essa notícia e fazer parte aí do nosso movimento Mulheres que não soltam a mão de outras mulheres, né, Pri? Isso, gente. Muito obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui. Obrigada. E não esqueçam de compartilhar, de curtir o nosso canal, tá bom? Acho que é isso, né? É isso. Obrigada. Obrigada, Vamos encerrar meninas. esse Parabéns. episódio com muito amor no coração. Um beijo. Obrigada. Até o Parabéns. próximo. Beijo, até a próxima.